Olá, pessoal! Estamos de volta no Anti-Ordem Podcast para falar sobre. Puta que pariu, Trump. Caralho. Oi. Se apresenta aí, pessoal. Olá, pessoal! Eu sou a AFA, estou aqui de volta para mais um dia de comunismo e anarquismo de mãos dadas. Como vão vocês? Essas semanas têm sido bem atribuladas. Muitas coisas aconteceram em um espaço muito curto de tempo. Uhum. Silk Song lançou, o fascista tomou um tiro na nuca, pessoas foram despedidas, episódios foram cancelados, tentaram botar a culpa em todo mundo, menos na culpa de quem foi. Teve até um jornalista que foi preso, aliás. Oi, gente. Preso não, demitido. Oi, gente, essa é a Natália. Oi, gente, eu sou o Samu e eu sou Antifa Super Soldier, elas são a Antifa Super Soldiers também. Você que está ouvindo a Antifa Super Soldier, todo mundo é Antifa Super Soldier a partir de agora. Todo mundo é Antifa Super Soldier. É isso aí, galera. Vamos falar sobre o que é Antifa, o Trump querendo proibir a Antifa, o Trump metendo louco e. Vamos lá, vamos começar pelo tema leve. Vamos começar por um tema bem leve. É importante, é importante. Vamos lá. Saiu, Silk Song foi muito bom. Se vocês gostaram de Silk Song, de fato, fico muito feliz por vocês. Valeu a pena os 7 anos de espera. Ainda vai vir mais, considerando que Hollow Knight teve o quê? 3 updates grandes ao longo da sua história. Vai ter mais update grande ao longo da história. É isso aí. Mas aí rolou um assassinato político. Esse assassinato político, ele dá o contexto do que aconteceu nessas últimas, semana e meia? 2 semanas? Pra resumo, o nazista do Charlie Kirk tomou um tiro no pescoço. Isso foi literalmente isso que aconteceu. E aí começaram a tentar achar culpado. E aí, assim, tá muito estranha essa conversa. Já falaram que descobriu que foi uma pessoa, depois falaram que o cara, na verdade, era de. Primeiro descobriu que ele era conservador, aí falaram que, na verdade, ele era secretamente de esquerda, aí falaram que tinha uma namorada trans, enfim. Mó papo. Mó estranho. Não, ele escutava a música de um cantor que talvez fizesse alguma música que explorava ideologia de gênero. E por isso a pessoa era de esquerda. Exatamente assim que funciona. Não é nem perto de assim que funciona. Com esses grandes momentos, está acontecendo um pequeno rebuliço. Como acontece com uma certa frequência. Isso vem com um aumento da violência do ICE americano. O amigo Propaganda pelo Vídeo fez um vídeo muito bom explicando o que está acontecendo, por que está acontecendo, como está acontecendo. O Trump está colocando ordens executivas que dão cada vez mais poder de violência para a polícia e outros órgãos governamentais para retirar, apaziguar protestos que são extremamente legais e que não são violentos, influências e políticos conservadores, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, quanto em diversos lugares do mundo, estão denunciando qualquer pessoa que fale abertamente sobre, de uma maneira não negativa, falando sobre a morte do Charlie Kirk, denunciando para pressionar elas a serem demitidas ou socialmente ostracizadas, de alguma forma. Se você coloca, por exemplo, teve um caso do Jimmy Kimmel nos Estados Unidos, que teve o seu show cancelado. E isso está culminando agora no Trump falando que a Antifa é uma organização terrorista. E isso nos leva à grande pergunta, Flávia. O que é a Antifa? Antifa, por onde a gente começa? A Antifa começa no século XX, como muitas coisas do dia de hoje. Eu odeio viver na época que é só o eco do século XX,
Puta que pariu, século XX. Antifa começa no século XX. Mais especificamente, a ação antifascista da Alemanha. É o primeiro. É onde se primeiro tem esse nome, Antifa, antifascista. Que é tipo, se tinham ações que seriam consideradas antifas em outros lugares antes disso, antes dos anos 30 na Alemanha, você já teve na Espanha, você teve na Rússia, você teve na Itália, você teve nos Estados Unidos essas ações, mas elas não tinham esse nome antifascista. A Ação Unida Antifascista é o primeiro lugar que você tem, que é uma das coalizões da Frente Unida, né, da esquerda alemã, para tentar se opor à ascensão do fascismo alemão. Tá? É a primeira vez que esses nomes começam a aparecer e começa a se formar esse movimento Antifa. Posteriormente à guerra, assim, pulando muita coisa, mas não importa, posteriormente à guerra, Antifa torna-se um termo guarda-chuva dentro de diversos movimentos. Dentro do movimento da esquerda, dos anarquistas, dentro dos comunistas, como uma oposição sistemática e direta ao fascismo e à ascensão do fascismo. Os antifas dessa primeira metade do século XX eram militantes, eles eram violentos, eles queimavam casa de fascista, atacavam bomba, sabe? O movimento antifascista era extremamente militante. Depois da segunda metade do século XX, quando a tensão começou a ser entre comunistas da União Soviética contra os Estados Unidos, contra a União Soviética e os Estados Unidos, quando essa tensão começa a aumentar, o movimento antifascista começa a ser perseguido na maior parte do mundo, porque eles tinham ligações com os anarquistas e com os comunistas. Ligações fortes. Os movimentos antifascistas militantes. Então, o movimento antifascista, sendo perseguido, começa a ir mais pro background, começa a formar mais movimentos sociais em vez de movimentos militantes. Tá? Atualmente, não existe nenhuma organização chamada Antifa como uma organização única. Antifa é mais um segmento de ideias que tem dessas linhas ideológicas. Mesmo nessa época, o antifascismo recebeu diversas críticas, inclusive de anarquistas e de comunistas, sobre suas ações, sabe? Principalmente como como se opunham aos fascistas. Muitas vezes militantes, ou os militantes eram aventureiristas, ou eles não iam longe o suficiente, depende de quem você está falando. Por exemplo, muitas vezes a oposição do Antifa se tornava institucional. Também tem essa questão. É complicado, é um movimento grande. O movimento antifascista é um movimento historicamente grande, historicamente antigo. Já, ele tem várias décadas, mais de 70 anos que ele existe por aí, que ele está se formando. Então ele tem várias linhas. Tem vários livros, artigos sobre o que é o movimento antifascista. Mas hoje em dia o movimento antifascista não é um movimento único. Várias coisas se declaram antifascistas, partes do movimento antifascista. Então, o que é esse movimento antifascista hoje em dia? É uma oposição sistemática contra o fascismo e a ascensão do fascismo. Isso é o movimento antifascista. E esse movimento, por ser tão abrangente, ele engloba pessoas liberais, comunistas, principalmente, que não querem o avanço do fascismo. E essas diferentes pessoas vão para movimentos diferentes. Mas aí que tá. Como o movimento antifascista tem raízes mais militantes, eles querem culpar esse assassinato de Charlie Kirk como um movimento antifascista, mesmo o movimento antifascista dos Estados Unidos ser muito pouco militante no sentido de violência política. Eles são muito mais militantes no sentido de desromper ações do fascismo. Novamente, as táticas mudaram. Hoje em dia, ações violentas não são tão comuns dentro da esquerda. Geralmente são as táticas mais militantes são táticas de desrompimento de estrutura, infraestrutura, organização, formação e principalmente transporte, como, por exemplo, bloquear portos, bloquear canais, sabotar pipelines, sabotar, centrais de transmissão e tudo isso. Então, essa é a gênese. Eu estou resumindo muito, mas é uma gênese, geral do movimento antifascista. Tem muita coisa, tem mais detalhes, aí tem, que tinha conflitos dentro, enfim. Mas o gênese geral, o que importa pra gente é essa. A maneira como o Antifa moderno é de uma maneira o Anonymous na internet, que não é um grupo organizado. É uma série contra a ditadura fascista conservadora. Vem de
na prática, diversos grupos. Um exemplo disso, inclusive, vem com a degeneração para a direita de diversos grupos considerados liberais. Disso, na Europa, nós temos a Frente Ampla Francesa, que há pouco tempo derrotou entre aspas, porque a extrema-direita na França ainda tem uma quantidade enorme de cadeiras no parlamento, mas que eles não têm a maioria. A França ainda é um país extremamente conservador, mas eles não detêm a maioria na Câmara, na Câmara deles. Então não existe um único grupo, atualmente, chamado Antifa, mas existem diversos grupos de sua retórica, de sua imagética e de suas referências políticas e sociais para coalizão e uma luta contra uma ascensão fascística que tenta erguer a cabeça o tempo todo, mas que aumentou mais no grande ano do Brasil, que foi 2014 2015. Nos Estados Unidos, em anos parecidos, com a de propagandistas de extrema-direita, como Steven Crowder, como Milo Yiannopoulos, como Jordan Peterson, como Ben Shapiro. Tudo isso veio, principalmente depois da grande onda rosa, que veio um tipo de progresso sem tentar destruir qualquer tipo de coisa que é conquistada. Exato. E aí a gente vai entrar no que o Trump quer fazer, né, gente? Então vamos falar agora do Trump. O que o Trump quer fazer? O que a gente quer dizer com toda essa explicação? O movimento Antifa, ele é muito abrangente. Ele é extremamente abrangente. Então o que o Trump está fazendo é igual o Samu falou recentemente. Ele está querendo impor uma ditadura nos Estados Unidos. Ele quer impor uma ditadura nos Estados Unidos. Ele está tomando passos largos para isso. E declarar a Antifa como um grupo terrorista é um dos passos para isso. Talvez um dos principais. Com certeza um dos principais. Uhum. Porque nós temos que manter em mente que em qualquer lugar, em qualquer lugar é complicado afirmar, porque o fascismo, uma das características dele é que ele se muta muito localmente, a nível local, né? Mas o padrão histórico do fascismo, isso é uma coisa que vai desde o Mussolini, ele Pessoa lá na Itália, até o Hitler na Alemanha, até o Bolsonaro aqui no Brasil, até o próprio Trump, é que eles geralmente, via de regra, tem o fascismo tem um modus de operante bem uniforme quando está no poder, que assim, o fascismo como uma parte de um fenômeno histórico maior, que é o cesarismo, ele tem um método muito comum a qualquer manifestação dele, que é tomar o poder em nome de manter a ordem. Exato. Isso pode ser observado desde lá no começo, no fascismo original da Itália mesmo, sabe, os esquadristas, os camisas negras provocando todo mundo, fazendo todo tipo de barbaridade, jogando a Itália na maior desordem possível para justificar que, com emergência, mais tarde o Mussolini tomasse todo o poder que ele necessitasse. E está acontecendo hoje nos Estados Unidos, quando os trumpistas fazem tudo possível para, sabe, causar desordem naquele país e escalar tensões e começar uma guerra civil, que a gente sabe que é a grande intenção deles, com a desculpa de, sabe, criar um cenário de exceção onde o Trump poderá dar um golpe, com a desculpa de manter a ordem. E é isso que nós observamos. Perdão, pode falar. Não. Advogada de plantão, como a lei pode ser usada nesses contextos como uma ordem jurídica, como ordem jurídica não, como uma ordem do executivo legitimiza a violência contra diversos grupos. Bom, é complicado falar de lei porque os Estados Unidos está passando por uma clara desobediência a qualquer senso de legalidade. Basicamente, o que tem acontecido nos Estados Unidos é que o Trump dá uma ordem por meio de... Como que é a palavra? Ação executiva. Ação executiva, Ordem isso. executiva ou ação executiva. Correto. E ele dá uma ordem claramente ilegal. Os juízes proíbem.
porque obviamente a ordem é ilegal. E aí vem a Suprema Corte e decide 5-4 que a ordem foi legal. E aí é obrigado a seguir. Mas, obviamente, que a ambiguidade da lei é muito perigosa. Um grande problema do que acontece no sistema jurídico brasileiro é que quando você tem ambiguidade na lei, você causa insegurança jurídica. As pessoas não sabem o que é para fazer, o que pode e o que não pode, porque a lei não deixa. E aí, geralmente, quando você tem uma insegurança jurídica, ela vai tramitar nos tribunais, porque eventualmente a situação vai acontecer, e vai chegar no Supremo Tribunal. E antes disso, obviamente, tem a jurisprudência dos tribunais menores, mas eventualmente o Supremo Tribunal vai decidir a forma correta de interpretar essa lei. E você ter uma lei ambígua é basicamente você dar essa possibilidade de interpretar como quiser. Porque se a lei é ambígua até haver uma decisão definitiva, ou mesmo depois da decisão definitiva, ela fica meio a critério de quem está aplicando a lei, que é a força policial, que é a força militar. E essa ambiguidade da ideia de antifascismo é muito perigosa. Embora não exista um movimento antifa, não existe um líder, não existe uma unidade, existem vários movimentos antifa. Ele é meio que uma característica de vários grupos de esquerda. Então, quando você classifica como uma organização terrorista o grupo antifa, você basicamente está dando uma ordem para criminalizar em potencial qualquer grupo de esquerda que você quiser. E, obviamente, em ditaduras, e na verdade, no modo em geral, as leis sempre são aplicadas. Muitas leis são criadas para serem aplicadas contra inimigos apenas, né? Então você pode ter, como que eu posso dizer? Não sei se isso seria fugindo um pouco do ponto, mas você tem um grupo que está mais conivente. Então você deixa de aplicar a regra, porque esse grupo é conivente ao seu lado. Só que a partir do momento que você tem alguém que você não gosta, ou seja, todo mundo desobedece a regra. Mas quando alguém que você não gosta desobedece a regra, aí você vai lá e aplica essa lei contra esse grupo. E aí, obviamente, a ambiguidade do antifascismo basicamente está dizendo que qualquer grupo, Black Lives Matter, grupos feministas, grupos LGBT, tudo você pode dizer que tiver qualquer indício de antifascismo, assim que o Trump quiser, ele pode aplicar isso. Exato. É. E aí você tem um problema grande, por causa que é o seguinte: Antifa, nesse caso, não vai ser só o movimento Antifa. Vai ser qualquer coisa de esquerda que ele queira perseguir. Ai, mas ele só vai perseguir os grupos que estão defendendo o socialismo de Estado. Você é idiota? Não. Você é idiota? Você acordou Não é ontem? uma questão você tá caindo em propaganda barata. É. Toda lei, direito das mulheres, você há direitos trans, você governo dos Estados Unidos, por associação, por a qualquer grupo considerado de esquerda extrema, isso significa que ele tem jurisprudência para dar um exemplo no Brasil, um país em que a jurisprudência exata para isso. Você vê. Qual é o padre que a gente gosta? Eu esqueci o nome do padre que a gente gosta. Lancelotti? Lancelotti. Isso, o padre Lancelotti. Ele é uma pessoa seguida. Mesmo sem ser uma que fala tão abertamente sobre dele, é sobre usar o religioso dele para ajudar aqueles que são necessitados. Isso vai ser uma pessoa que vai afetar esses imigrantes brasileiros. Eu não falo pessoas que chegaram ilegalmente, que têm um green card, que têm um passaporte, que têm um visto. Elas estão sendo retiradas de suas casas, muitas vezes desaparecidas em uma maneira não tão diferente do que aconteceu na ditadura militar brasileira.
passaportes vistos de uma maneira praticamente arbitrária. Aparentemente, eles têm jurisprudência para tirar diplomatas brasileiros que estão indo visitar para a Assembleia Geral da ONU, para que o Brasil não participe. O Brasil, que historicamente é o primeiro país a falar nas Nações Unidas 7 décadas, ou seja, desde a fundação da ONU, como historicamente não entra em guerras, com raríssimas exceções, existe essa permissão que o Trump está tentando colocar para frente. Esse poder quase que divino colocado para o presidente dos Estados Unidos. Mas, e eu não sei o quanto isso alivia, os Estados Unidos é um império em decadência. Que ele vai se debater o máximo que ele puder para tentar se manter poderoso, relevante e poderoso. Que está em decadência fez ao longo. E o que a gente está vendo é exatamente isso. Um país que passou 1 século e meio de excepcionalismo americano internacional. Porque, querendo ou não, a ideia do excepcionalismo para um lado interno, ele vem desde da expansão para o oeste, desde a ideia do Destino Manifesto. Mas essa expansão para o internacional, ele vem principalmente a Primeira Guerra Mundial e a participação especialmente de Woodrow Wilson. Uhum. Os Estados Unidos, historicamente, são um império bem... Gente, pode parecer loucura isso, mas os Estados Unidos são um império que durou pouco tempo, tá? Historicamente. O Império Americano começa na independência das 13 colônias, tá? Que tem que lembrar que os Estados Unidos têm uma independência em 1800, tá? Ou seja, são um pouco mais de 250 anos, já que os Estados Unidos têm. Então, tipo, você tem as colônias britânicas, aí você tem a expansão pro oeste, você tem todo esse negócio que a Rafa tá falando. E aí você tem também os conflitos com a Espanha, com a França, com a Inglaterra, por mais território, com o México, que eles roubaram o território do México também. Roubaram o território indígena, obviamente, vários. Então você tem todos esses conflitos. Historicamente, os Estados Unidos são um império que durou muito pouco tempo. Eles tiveram a ascensão como império local entre os anos 1800 e primeira metade do século XX. E aí, no finalzinho da primeira metade do século XX, ali logo no começo do século XX, eles tiveram uma ascensão como... Só que eles tiveram bastante tempo de desenvolvimento econômico. Novamente, os Estados Unidos, quando eles começam uma fase internacionalista, depois da Primeira Guerra Mundial, eles já tinham um desenvolvimento econômico há algum tempo. Então eles já estavam há décadas de desenvolvimento econômico e industrial. E aí agora, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos salta como uma superpotência. E aí acontece o tal que a gente chama do fim da história, né? Que eles gostam de chamar do fim da história. Que é quando os Estados Unidos ganham a Guerra Fria, efetivamente. A União Soviética... Quem fala isso é a Tati falando sobre um todo, mas isso é uma coisa que é extremamente para os Estados Unidos. Sim. Então, efetivamente, a União Soviética se desmantela, os Estados Unidos efetivamente ganham a Guerra Fria. Gente, e isso é difícil, assim, pra gente hoje falando, por causa que a China tá aí, sabe? A Índia tá aí, os BRICS estão aí acendendo de novo, mas entre 1985 a 2015, nada se opunha aos Estados Unidos. Nada no planeta Terra se opunha aos Estados Unidos. Foram 30 anos de dominância americana absoluta. Ah, não, mas a União Soviética caiu em 91. Sim, mas desde 85 os Estados Unidos têm dominância geopolítica e econômica absoluta no planeta. Tipo, ninguém se opunha a eles. Depois de 2015 que a China começa a dar as pontadas que ela tá aparecendo de novo. Tipo, depois... uma série de governos progressistas. Nenhum deles, de fato, praticamente nenhum deles. Você tinha um governo venezuelano, mas ele é muito mais uma exceção do que uma regra.
Você tinha dissidências, mas as dissidências eram pequenas e muito esporádicas e muito espalhadas. O que você Principalmente no tinha era Oriente, principalmente no no Oriente máximo. Médio. Depois de 2001, os Estados Unidos. E assim, ó, mas eu vou falar uma coisa: mesmo nada se opondo até 2015, foi em 2001 que o primeiro grande racha do Império Americano aparece. Quando acontece o 11 de setembro. É o primeiro grande racha do Império Americano. Eles não eram mais intocáveis. 2001 tem uma reação, gente. É difícil descrever o que eles fizeram em Bagdá, tá? Eles transformaram Bagdá, eles transformaram vários bairros de Bagdá em poeira, tá? Só pra constar. Então, tipo, é difícil descrever. Eu lembro de ver na televisão eles bombardeando Bagdá, tá? Bagdá Sim. virou. Metade de Bagdá virou poeira. Então, tipo, foi uma reação extremamente violenta no Oriente Médio. E aí, em 2013, 2014, 2015, começa a surgir o Estado Islâmico. Começam a surgir essas outras forças que começam a coalescer e se formar uma força anti-americana, tá? E os Estados Unidos como um império cuja as rachaduras começaram a aumentar muito rápido depois de 2001, tipo, muito rápido mesmo, teve a crise de 2008, que eles não se recuperaram até hoje, teve não sei o que, tipo, teve um monte de coisa que os Estados Unidos os rachas começaram a aparecer muito rapidamente depois de 2001, eles começaram a ficar mais imponentes. Só que depois de 2015 a China começa a se impor. E aí eles não conseguem mais ter essa hegemonia. E depois de 2020, a China já tinha um poderio muito maior do que ela tinha em 2015. A China se impõe geopoliticamente. Então você começa um conflito de impérios. E sim, um conflito de impérios. E o que acontece quando o império capitalista está caindo? Fascismo começa a ascensão. Sabe? Uhum. 2016 tem a primeira ascensão do Trump, gente. Não é à toa que 2015 a China começa a se impor e o Trump começa a aparecer em 2000. Gente, não é à toa, sabe? A China começa a dar as pontadas em 2014, 2015 dela, que ela começa a se impor. 2016 o Trump é eleito. Isso, Inclusive, o de ir contra a China. exato. China, 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 China. Ele nunca falava dos Estados Unidos. Só É. falava da China. E aí que tá, o Trump é eleito em 2000. E tipo, ah não, mas a China já aparecia desde 2000. Sim, aparecia, mas ela começa a se impor mesmo, tipo, se impor no cenário internacional em 2013, 2014, 2015, que é quando ela começa a se impor no cenário internacional, quando ela começa a falar, eu tenho o meu império também, eu vou bater de frente com você economicamente. No início dos anos 2000, até mais ou menos, a China era conhecida produto de baixa qualidade e mão de obra extremamente barata. Isso foi forçado a mudar em os Estados Unidos. Foi obrigado a ver essa série de esse país que ele via crescer economicamente, ele viu crescer, mas ele nunca viu como uma ameaça econômica, mesmo quando a China estava crescendo para se tornar a segunda maior economia do mundo. Exato. E aí o Trump ganha, faz tudo aquelas merda. E aí, gente, o Biden não consegue fazer nada pra impedir o Trump de novo, porque os democratas são os inúteis do caralho, tá? Vamos lembrar disso. Os democratas são os inúteis do caralho. Bando de inútil da porra. O Trump ganha de novo. E aí o Trump ele já deu o sinal de que ele quer fazer uma ditadura. E esse negócio do Antifa é mais uma parte do projeto do Trump. Porque, gente, ai, mas eu não sou Antifa, eu sou liberal. Você pode ser Antifa. Antifa pode ser qualquer coisa. Qualquer um. Por causa que, como a Nath disse mais cedo, ali agora há pouco, se você tem uma definição legal muito vaga, você pode só usar essa definição porque você quiser. Gente, no fim do dia, a Sim. gente sabe que pra esse pessoal, a Antifa é que nem comunista, é quando discorda de mim, sabe? E, tipo, eu não sei as especificidades do sistema legal americano, por isso que é um pouco difícil de falar sobre esse assunto para, como advogada sobre esse assunto. Mas, pelo que eu entendo, os Estados Unidos, tipo, se você realmente considerar uma organização doméstica como terrorista, e isso até onde eu saiba nunca foi feito, o que os Estados Unidos faz com organizações terroristas? Não é simplesmente ir lá e prender, é matar. É tomar ações absurdas, unilaterais, Uhum. agressivas, sabe?
Sim, e não só doméstico, é só ver, tipo. Historicamente, não só morte, principalmente mortes de pessoas que não fazem parte do grupo de alguma maneira. Então, por exemplo, se você for um assinante, se você vê uma pessoa sendo acossada na rua e tenta ajudar essa pessoa sendo acossada na rua, pode ser considerado antifa. Você está ajudando um membro de uma organização perigosa. Essa é a retórica que os Estados Unidos usou em Israel. Em Israel não, que os Estados Unidos usou no Iraque. Essa é a retórica que Israel está usando na Palestina. E isso porque tanto no caso do Iraque quanto no grupos dissidentes que são extremamente mais definidos. Exato. Então, tipo, o que vai ser Antifa nesse meio? Antifa vai ser qualquer um. Vai ser qualquer coisa da esquerda de Reagan, sabe? Tipo, Antifa agora. E assim, o Trump tá tomando vários passos significativos para tomar domínio do país. Ele tem o Congresso, ele tem o Senado e ele tem a Suprema Corte do lado dele, tá? O Congresso e o Senado ele tem menos, tá? Mas ele tem a Suprema Corte, mas ele ainda tem maioria simples, não maioria absoluta, no Congresso e Senado. E ele tá dando passos gigantescos. E os democratas, que podiam estar fazendo alguma coisa, a maioria não parece estar fazendo porra nenhuma. Sabe? A maioria parece ter só calado a boca e sentado bonitinho. Sabe? Gente, era essa hora do democrata tá fazendo um filibuster de 15 horas, sabe? Ter metido um. E os que estão falando contra, Flávio, estão só naquele cinismo de Trump não pode fazer isso aí é ridículo, blá blá blá. E não fazem nenhuma ação concreta. Sim. Ele tá com 79 anos agora. Uhum. Ele é idoso, mas ele é milionário em um sistema de saúde. Apesar de inacessível, quando você tem acesso a ele, ele honestamente é bom. Uhum. Ele não vai morrer a qualquer momento. Ele Sim. tem todo o acesso dele. Gente, esses filhos da puta, eles vivem até os 90, até os 100. Eles vão ficar vivos por muito mais tempo. Eles têm todo. A gente também não, a gente não pode ficar sentando na nossa mão esperando que vai passar, porque eles vão. Aconteceram protestos contra a PEC da blindagem e a lei da anistia. E graças a Deus, é isso. Isso é um exemplo de uma das. Uhum. Vai ter que ter pessoa na rua, vai ter que ter pessoa enfrentando a autoridade. Uma coisa, uma das retóricas e que infelizmente, que acontece que muita gente, por conta de uma historiografia que é revisionista, é a ideia de diversos dos protestos pacíficos não foram protestos treinados. A Rosa Parks não era uma protestante pacífica. Ela sentou no ônibus. Mulheres trans, elas sabem o que elas estão. É importante você. Se você quer participar de um protesto, não pense que é só você aparecer. Você tem que saber como que vão aparecer contra você, vão agir contra você. Se vocês querem um exemplo de pessoas que não sabiam disso, é só você ver o 8 de janeiro no Brasil e suas consequências. Pessoas que foram presas no lugar, que estavam protestando por seu direito e não sabiam não sabiam qual eram suas defesas políticas, não sabiam quais que eram suas defesas legais, não sabiam se portar diante de um momento que é extremamente estressante, que é você ser preso, que é você tomar uma dura da polícia, que é você ter que passar dias e dias não sabendo o que vai ser a sua refeição e a sua refeição acabar sendo um pão dormido e talvez um copo d'água. Então, assim, não ache que você também é o
Mais alguma coisa a falar sobre protestos? Aham. Protestos tem que ter, não só esse tipo, qualquer organização que você for ver, qualquer forma que você for ver, você tem que ter um protocolo para você que vai fazer. E tem que ser protocolos fáceis de lembrar. Tipo, por exemplo, não provoca a polícia, não, coisa básica até tipo. Só que muitas vezes vai ter que treinar. Muitos protestos, muitas demonstrações, muitas coisas, muita ação direta, você vai ter que treinar para caso a polícia apareça, para caso as coisas aconteçam. Se você mora nos Estados Unidos, aí é brasileiro morando nos Estados Unidos, você já deve saber que a coisa tá ficando feia aí, sabe? Os Estados Unidos estão trazendo mais coisa pra frente, tá coisa, a deportação tá caindo, tá, como o Samu já mostrou, a deportação tá vindo pra, tá, a galope, a situação tá ficando tensa nos Estados Unidos. Então, não vai pros Estados Unidos, gente. E aí você fale, Nath, que você tava falando. Sim, eu tava falando que tem uma diferença do Brasil e dos Estados Unidos que você, no Brasil, se você confessar um crime, não é prova de que você cometeu o crime. E não é legalmente considerado prova. Já nos Estados Unidos é. Se você confessar um crime, isso pode ser. Mesmo que tenham provas provas da sua inocência, a confissão pode resultar numa condenação. Então, se você está nos Estados Unidos ou vai ter que ir nos Estados Unidos por algum motivo, eu não recomendo ir, mas a minha dica é nunca confesse nada. Nunca fale nada, nunca diga nada a não ser advogado. O que talvez eles não te deem. É bem provável, inclusive. Os Estados Unidos é uma merda. Mas lembra, os Estados Unidos, gente, tá passando por um processo de criação de genocídio. Nos 10 estágios de genocídio, igual, sei lá, acho que são 8 ao 10, não lembro certinho, mas a gente tá falando na live do SAMU, os Estados Unidos tá tipo, se tem 10 estágios, os Estados Unidos tá tipo no estágio 8. 7,5 na melhor das hipóteses, sabe? É aí que tá. A gente tem a live do SAMU lá, do Propaganda pelo Vídeo, você pode ver, sabe? E é importante, sabe? Lá a gente fala sobre os Estados Unidos e a situação que está acontecendo lá. Se você quiser falar sobre também, Samu, um pouco sobre a questão do Antifa também poder ser um pouco do estágio de genocídio lá. Sim, eu gostaria. Ah, eu não sei, eu não conheço esse modelo, porque existem mais de uma proposta tipo dessa teoria de estágios de genocídio, certo? E a maioria delas diz que sabe, os estágios não são lineares. Mas fica evidente que já está tendo uma construção de, sabe, um movimento para acabar com qualquer tipo de resistência possível que ainda exista. E o movimento antifascista é muito claro porque você querer se livrar dele, sabe, classificar ele legalmente como terrorismo. ah, Porque, bom, obviamente, no governo fascista, o movimento antifascista é o movimento anti-nós, sabe? Então, é isso, estamos progredindo para um momento onde nós vamos ter uma codificação legal contra todo tipo de oposição. E isso é significativo porque nos últimos anos nós temos tendo um crescimento, e isso é uma coisa que eu falo já há anos, inclusive antes de eu entrar nesse coletivo, que há um crescimento da esquerda armada nos Estados Unidos, o que para mim é um acerto naquele contexto. Sabe, está tendo um crescimento não só de pequenos grupos locais, como de associações como a Socialist Rifle Association, que é uma coisa a nível nacional, até onde eu sei. E su- est- estava vendo essa seção de pequenos grupos que poderiam ser algum nível de resistência em questão física ao escalamento da ditadura do Trump. Agora a gente está tendo uma tentativa aberta de ir contra esse pessoal. Isso é relevante porque a gente já viu que, apesar dos pesares, a população dos Estados Unidos, por mais que a grande parte dela, ao que tudo indica, vai continuar imóvel por um bom tempo, ela ainda é capaz de prestar alguma resistência, como foi feito, como foi observado no caso das deportações em Los Angeles. E em outros em lugares também. A mídia no Brasil, fora dos Estados Unidos, ela realmente está subnotificando quantos protestos e quantos atos contra a ICE estão acontecendo. Ah,
a união que está tendo lá entre as comunidades de imigrantes e entre a esquerda radical está sendo forte e não sabe, algo meramente performático. Essa união está rendendo resultados, inclusive, bem práticos, como, por exemplo, ataques sabe, bases da ICE. Tem pessoas sendo libertadas por manifestantes antifascistas e por, sabe, a comunidade hispânica nos Estados Unidos. E a tentativa do regime claramente está sendo ok, nós vamos acabar com isso de uma vez. É Tem gente sendo importante. escondida em porão, tem Uhum. gente sendo escondida em casa. Parece até um certo lugar na década de 40. Uhum. Sim. Tá complicado. E além disso, se torna muito relevante a gente ter esse cenário onde dá para codificar qualquer pessoa como um inimigo do regime, porque outra parte da do escalamento da ditadura do Trump é que tá tendo Isso é algo que eu falei na minha live também. A gente está começando a ter um rompimento com qualquer ideia de legalidade nos Estados Unidos. A ICE agora, quando ela vai fazer, eu não lembro qual é o termo em português, mas uma raid, sabe? Quando ela vai invadir um lugar, quando ela vai fazer uma batida, por assim dizer, ela já não leva mais documentação oficial, ela não leva mais, sabe? Eu esqueci o termo, né? Ela não usa mais brasão no uniforme, ela não se codifica mais como sendo uma agência do governo. Então, agora, se você for assaltado por uma quadrilha de bandido ou se a ICE está fazendo uma batida no seu estabelecimento, você não ou na sua casa, você não sabe mais a diferença. Isso é útil, porque agora, principalmente que o antifascismo é uma organização criminosa, qualquer ação, inclusive da ICE, pode ser culpada no Antifa, entre muitas aspas. E isso é particularmente útil nesse escalamento sabe, da extrema-direita, que, como nós vimos, existe a extrema-direita é muito autofágica nos Estados Unidos, numa questão que praticamente todos os atentados grandes que a gente viu de alguns anos para cá, tentativas de matar grandes figuras da extrema-direita, foram de outras pessoas da extrema-direita. E nós vimos que toda vez, consistentemente, nenhuma notícia saiu ainda, mas toda os influencers, toda a mídia da direita dos Estados Unidos já está jurando de pé junto que é um antifascista que fez, seja lá o que aconteceu. Nunca é, mas está sempre fazendo. Quando eu ver uma prerrogativa legal para que isso seja culpado, vai chegar a um nível onde ninguém vai mais procurar evidência de quem realmente fez. E a esse nível, principalmente, mais uma vez, quando as agências dos Estados Unidos já não têm mais intenções de manter a legalidade, ou, sabe, a conduta que é esperada delas, sabe, não tem a intenção de manter qualquer nível de, sabe, uma conduta republicana que você esperaria de uma instituição, por mais ruim que qualquer tipo de Estado, inclusive esse seja, não há mais nem isso. E, sabe, as polícias, as agências de três letras estão virando bandidos a serviço do Trump. E eu falo bandido no sentido original da palavra, sabe, um criminoso que dedicado a roubar a população de um determinado lugar. É isso que a ICE, FBI e CIA estão virando. Nós agora estamos caminhando para um cenário onde qualquer um vai poder ser um terrorista e onde esse pessoal vai poder basicamente, assim, pilhar os Estados Unidos, aquele país inteiro à vontade, porque qualquer pessoa inocente que eles assaltarem, ou que eles roubarem, ou que eles invadirem no meio da rua, não tem problema, porque foi um antifascista. Ou um imigrante. Sim. É esse ponto importante de salientar que o FBI só está mentindo na cara dura. Também. Ele só não solta mais informação verdadeira que a mídia distorce, não. O próprio FBI cria desinformação própria de si. Assim, Pode falar. no subgênero. Perdão, até o Samu falou. Também é importante lembrar que, assim, por conta do imperialismo americano, o que acontece nos Estados Unidos afeta o resto do mundo. A direita é, ao mesmo tempo, extremamente fechada e extremamente aberta. Que ela não gosta de imigrantes de países do primeiro mundo, entre aspas, primeiro mundo, mas eles querem expor a ideia de que os Estados Unidos é o dono do mundo. Por isso que, por exemplo, você tem parlamentares europeus
um minuto de silêncio pela morte de um influencer, não é nenhum político americano. Por isso que você tem um deputado do maior estado, do estado mais rico do Brasil, compartilhando perfis de pessoas que estão falando sobre o assassinato do Charlie Kirk, pedindo por genuinamente assédio físico, assédio moral, diversos outros tipos de assédios que podem vir que podem vir à sua mente também, a pessoas que não estão se sentindo subservientes aos Estados Unidos. É genuinamente a venda da soberania de um povo. Porque não é a ideia de conspiração de que tudo está conectado, mas tudo influencia. O Eduardo Bolsonaro pedir para o Trump tarifar o Brasil influencia na ideia de que, entre aspas, existem pessoas no Brasil que querem ser salvas, que querem essa intervenção dos Estados Unidos. Existem pessoas... a manifestação da independência, você ter um fiasco como foi uma bandeira de um país que não de um outro país sendo colocada como mais importante que a bandeira da própria nação, isso tem uma mensagem. Isso tem uma mensagem da desimportância da soberania, da ideia de que você pode deixar outra pessoa ou mandar no seu. Exato. E aí a gente vai entrar assim, na reta final aqui, ó. O antifascismo, para ele ser antifascismo, ele tem que ser militante. Militante não no sentido violento, mas militante no sentido de você fazer alguma coisa. Não existe antifascismo passivo. Só que pro Trump existe. Pro Trump existe. Qualquer pessoa que não gosta do fascismo é antifa, sabe? Eu sou antifascista. Essas coisas assim. E o Trump ele tá tentando gerar uma nova esfera de influência dele. Uma esfera mais forte. E isso ele pode tentar influenciar o Brasil, pode tentar, igual ele tentou declarar o PCC e o CV como grupo terrorista, essas coisas assim. Igual ele já está tentando fazer para permitir a intervenção americana no Brasil. Para que possa justificar essa intervenção americana. Para que possa transformar essa intervenção americana em uma coisa que ele possa justificar internacionalmente. Viu? Eu tô lá indo matar terrorista, mas não vai conseguir no fim do dia. E assim, o Trump, ele tá guiando o império, ele tá acelerando a queda do império, mas ele vai levar muita gente com ele. Ele vai sair esperneando, estapeando todo mundo ao redor dele. O México já tá tendo problema já com os Estados Unidos. O Canadá já tá tendo há algum tempo. A Europa já está em atrito grande com os Estados Unidos por causa disso. O próprio Brasil terá com a Venezuela, com medo de tropeçar por... Peraí, deixa eu pegar aqui. É muito fácil os Estados Unidos tropeçar por 2.000 quilômetros. Não, ok, um pouquinho menos. Por 500 quilômetros e bombardear Manaus em vez de bombardear uma cidade da Venezuela. É. Muito fácil. O Brasil já está se preparando para isso, sabe? O Brasil já está se preparando para essa eventual transformação que vai ter. Mas e não só isso, sabe? Também tem a questão de, tipo... O Kim Kataguiri também tava querendo meter esse louco, sabe? Transformar o Brasil num... Ah, vamos criminalizar o comunismo no Brasil. É a mesma coisa. Mesma coisa. Sabe? Exatamente a mesma coisa, sabe? Porque, não, mas é criminalizar só o comunismo marxista. Não, não vai não, cara. O que você tá falando? Sabe? Flávio, você fala como se criminalizar o comunismo e o marxismo já não fosse um... Não, já não fosse gigante, não. Só que não vai ser todos, vai ser a gente, vai ser todo mundo, vai ser os marxistas, vai ser os pessoal, vai ser... Porque, tipo... Gente, cá entre nós, primeiro de tudo, esse pessoal nem sabe que existe socialismo que não é marxista. Para eles é tudo marxista. É tudo comunismo, todo mundo adora Karl Marx, assim.
Diferenças, assim, ideológicas é tudo estética, no fim das contas é o mesmo que, tipo, banda diferente, não existe nenhuma discordância mais profunda. E fora que também, ao mesmo tempo, o comunista é todo mundo que discorda de mim, como eu já tinha dito anteriormente, assim como de fascista. Então, o perigo tá aí, né? O perigo tá aí. Exatamente. A gente tá falando de pessoas que acham que o PT é comunista, gente, pelo amor. O PT, o partido mais comunista do mundo, o PT. É isso, galera, sabe? Esse é o rolê. No final do dia, a gente. E assim, pra finalizar aqui, nós estamos num meio agora que a gente tá vendo tudo isso acontecer. O Trump, não sei das quantas, o Trump. E assim, realmente, a gente tá num nível que é tipo. O Trump, ele só tá fazendo o que ele já falou que ia fazer, né? Ele é um merda no final do dia. O Trump, ele só. Ele é bem merda no final do dia, sabe? Ele é bem merda no final do dia. Ele só tá querendo consolidar o poder dele constantemente pra isso, sabe? Ele tá querendo consolidar o poder dele constantemente. Ai, ai. Uma última frase, última confissão do Museu do Holocausto. Do primeiro eles vieram. Que os Estados Unidos deturparam. Os Estados Unidos, eles deturparam a ideia de que quem fez isso foram ativamente os nazistas. A tradução do poema, o poema original em alemão, ele fala As die Nazi, die Kommunisten holten. Meu alemão está absolutamente... E os Estados Unidos, quando trouxe para o Museu do Holocausto, transformou no First Day Came. Eles deixaram implícito. E se você estuda qualquer ideia de linguagem, você sabe que quando você deixa implícito o sujeito, você está respondendo alguma coisa. Você está mudando a mensagem daquilo. A ideia do poema é: quando os nazistas levaram os comunistas, eu fiquei em silêncio. Quando os nazistas levaram os sindicalistas, fiquei em silêncio. Eu não era sindicalista. Quando os nazistas prenderam os sociais-democratas, fiquei em silêncio. Eu não era social-democrata. Quando os nazistas prenderam os judeus, fiquei em silêncio. Eu não era judeu. Quando vieram me buscar, não havia mais ninguém para protestar. É isso, gente. Bom, esse é o nosso episódio de hoje, né, gente? Alguém tem mais alguma coisa final pra falar? Acho que talvez alguma coisa para animar um pouco. Não que eu tenha algo para animar que eu saiba falar, só. Tá. Gente, você quer animar um pouco? Vamos lá. Galera, pelo menos no Brasil, a PEC da Anistia, o negócio da Anistia não vai passar. E a gente tá. E o Kim Kataguiri é um merda. E ele não vai conseguir nunca aprovar essa lei dele. Por enquanto, pelo menos por enquanto, a gente tá safe aqui no Brasil. Então. E o Trump. Assim. E o Trump não parece. E assim. O Trump não parece estar muito saudável, não. Eu discordo da Afro lá no começo. O Trump não parece estar muito saudável, não, Afro. Desculpa aí. Eu vou dar aqui minha leitura. Ele vai viver mais que o Bolsonaro. Mas ainda é difícil. Aceitável. Mas ainda, Aceitável. mas ainda é difícil, né? Mas realmente. Eu ficaria muito surpreso se o Bolsonaro vivesse mais que o Trump. O Trump tá com 79. O Bolsonaro é um pouquinho mais novo, mas ele tá numa situação muito pior. Tá muito pior. Ele tá na situação de É 10 necromancia. anos mais novo que o Trump. Ele tá na situação de necromancia já. Exato. Ele já tinha a cara de ameixa seca há uns 10 anos. Exatamente. Então é isso aí, galera. Bolsonaro vai morrer algum dia e provavelmente esse dia tá próximo. Até a próxima, pessoal. Até...